Entrei agora, gente. Boa noite, Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Hoje nós vamos falar sobre educação, arte e humor. A Lux está entrando. Gente, deu um problema aqui na minha conexão, não entrava de jeito nenhum. Oi, Bernardo. Oi, querida. Hoje eu vou conversar com o Ângelo Morsi, que é ator, educador, poeta, escritor. Tá aqui, ele tá entrando. Oba. O Otávio tá aí. Oi, Otávio, quanto tempo, amore? Onde tá o Ângelo? Tá aqui. Estou Marlene, ele solicitando para entrar na live. Ela vai entrando. Querido. Olá! Olá, tudo bem? Ó, preparei um vinho pra gente. Eu também. Então vamos brindar. Ah, tchim, tchim. Você me Engraçado perguntou. Pra mim tá travado, mas eu tô te vendo. Então, paciência. É assim. Tudo bem? Tudo bem, você não tá travado pra mim. E eu tô travado, mas você tá bem. Pra mim você tá bem. Que bom. Ótimo. Você me perguntou esses dias se eu bebia, eu falei, bebo. Aí eu falei, vou abrir um vinho para conversar com o Ângelo. Claro. Lógico. Ângelo, que momento louco que a gente está vivendo, né, Ângelo? Momento muito diferente, muito revelador, eu diria. Em todos os sentidos, né? Principalmente o político, que a gente já estava vendo antes da pandemia. Não, com certeza. Eu acho até que a gente tem que parar de falar que só falta acontecer isso, só falta... Vamos parar de falar isso. Porque cada dia acontece coisas que você não imagina que vai acontecer, então é melhor parar, entendeu? Eu acho que de repente a gente diz só falta e aí a gente já está criando no astral e a coisa vem. Porque não é possível. Porque o que a gente vive parece um espetáculo mal feito, assim. Eu diria que é uma... Se a gente fosse ler sobre isso, iam dizer, não, isso não é possível, não tem verossimilhança, não é real. Eu acho que os roteiristas estão bêbados demais. Eu acho que estão muito drogados. Eu acho que tem que pegar eles. Olha só, gente, chega, não dá mais. Não tá fazendo conexão, não tá dando para acompanhar essa história de vocês. Tá ruim. Tá ruim. Vamos parar e fazer outra, porque essa já chegou ao fim. Não tem fim, né? Não tem fim, só vai piorando, né? E assim, eu já cheguei falando, Ângelo, eu queria que você falasse da sua trajetória. Você é um artista múltiplo, é um educador, tem uma relação com educação muito forte, junta a educação com a arte, que eu acho que isso não é uma coisa de vanguarda, mas é o que a gente precisa assumir. Porque a arte é a educação, a cultura, nós somos a cultura está em todos os cantos, e a arte é uma arma de transformação pessoal, espiritual, política, e que aquela conversa que a gente teve, que a gente ia fazer uma exposição, né, do pessoal da sua escola, eu achei muito enriquecedora e fiquei muito feliz de saber que tinham educadores pensando dessa forma, escolas com essa cabeça voltada para a diversidade, para o momento, para a arte. Eu queria que primeiro você falasse de você, da sua trajetória como artista, como educador. Tem tempo? Tá com tempo? Não, uma breve. Precisa muito. Breve. Tá. Começou com 5 anos. É que eu sou sagitariano, né? Então você já sabe. Eu também. Então ferrou, bota 5 horas de live aí. Não, vou resumir, não. Eu falar rápido. Eu sou baiano, mas eu só fiquei 13 dias na Bahia. Minha mãe, maravilhosa, me adotou lá na Bahia, me salvou de todas as formas que uma pessoa pode salvar a outra na vida, e me trouxe já com poucos dias. Então eu só peguei só um respiro da Bahia, só um axé. Só um axé, e vim para Niterói. A minha mãe, ela era
Ela era atriz de teatro, filha do Zé Gamela, que foi um dos pioneiros não sei se você conhece, um dos pioneiros do teatro em Niterói. Então, já vim com essa... Já fui Com essa criado. responsabilidade. A minha casa era arte. Casa. Então, desde criança, né, quando a Tá família... falhando. Peraí que tá falhando o áudio. A sua casa era artista o tempo todo. Sim, e aí quando tinha o parabéns, né, o ano, e saía que as tias iam embora, os viados pegavam todas as toalhas, faziam show de transformista. Então, assim, eu fui crescendo com isso. Então, e vendo... você vai crescendo com teatro, com figurino, você acaba enxergando o mundo de forma diferente. Então, até o Papai Noel, para mim, eu nunca acreditei. Eu sabia que era um ator vestido com figurino para fazer. Vai mudando as coisas, né? E minha mãe me levava para o teatro de todas as formas. Eu dormia na coxia. Meu pai também fazia teatro na época. Então, assim, com 5 anos, ela estava fazendo no Leopoldo Frois Fritz, o ator de Azul. O Azul faltou, não tinha ninguém para botar no lugar, e aí um amigo dela falou, cara, coloca o Ângelo, porque ele sabe que criança fica assistindo ensaio, né, aprende as falas, né? Pra ele que ele sabe as falas todas. Aí eu entrei, então foi minha estreia no teatro, foi com 5 anos, eu brinco que foi por causa disso, porque eu falei, ela foi tão bonitinha, foi um sucesso, claro, né, criancinha de 5 anos, lindinha assim, de azul. Então teve isso. Mas aí, depois, eu fui crescendo, não enveredei na coisa do teatro, apesar de muito cedo já, na escola, já desenhava muito, já fazia muita piada, já fazia as brincadeiras muito teatrais, só que a escola tradicional nunca deu a mínima para isso. Né? Nunca incentivou isso, me ignorou, desenhava muito na época, assim, mas eu lembro que eu fazia os meus trabalhos escolares, sempre eu fazia sobre Tiradentes, eu sempre desenhava, nada, enfim, não tinha nenhuma. E aí passei uns anos e não enveredei pelo teatro, não sei porquê, minha mãe saiu do teatro também, meu pai também, porque não conseguiu sobreviver disso. Eles são brancos, né? Meu pai já morreu, minha mãe está viva. Me tirou lá da miséria que eu ia ficar na Bahia, mas me colocou na classe média baixa ainda. E não conseguiu sobreviver com teatro. Quem consegue, é muito difícil, poucas pessoas. Muito difícil, raro. É raro. Então, abandonar o teatro e aquilo também me fez, né? Então não fui, não segui. E aí, muito tempo depois, eu voltei a fazer teatro. Tem um amigo meu, até que te conhece, o Wesley Cardoso. Ele, o Heitor Collet, essa galera, eles ficavam perturbando, vem fazer teatro, você tem que fazer teatro. Me chamaram para fazer teatro, entrei na companhia deles, caguei a companhia toda, porque só bebia, botei todo mundo a perder. Que isso? Minha namorada, casei, né, a gente já fazia a bolsa amarela, acabou que eu fiz a barriga amarela, que aí já engravidou. Então aí parei de fazer teatro. Saí do teatro, porque aí foi filho, essas coisas, não consegui. E aí fui fazer outras coisas, passei pelo jornalismo, aí trabalhei muito tempo no jornal, voltei pro teatro, na verdade, agora encurtando, né? Vou encurtar. Voltei pro teatro, na verdade, quando minha filha nasceu, ela tinha já uns 4 anos, eu acho, e eu resolvi começar a fazer peças de teatro para ela, né? E fiz uma peça, O Sequestro de Chapeuzinho Vermelho, que eu escrevi, chamei uns atores que eu já conhecia e umas pessoas que nunca tinham feito teatro na vida, juntei todo mundo e montamos a peça. Já tinha uma coisa política, porque a Chapeuzinho Vermelho era um homem, né, que já causava muito, e apresentei na festa dela com a propulsão de criança, fez sucesso. Até a Drica Moraes, que era uma amiga nossa, falou, cara,
faz, a peça tá maneira, faz. Eu segui, acabou que eu remontei ela depois, umas 5 vezes ainda, fizemos no teatro no Rio, no teatro lá em Caxias, esqueci o nome do teatro, que é até um teatro legal. E daí fui fazendo, escrevi mais umas 4 peças, montei, enfim. E isso tudo juntando com... Não, meu irmão botou aqui, eleitor do Bolsonaro. Eu tô assim, ó. Aí ele botou hahaha. Sai pra lá, eleitor do Bolsonaro. Ele vem implicar comigo. Eleitor do Bolsonaro? Marcelo que botou, ele botou. Oi, eleitor, como o eleitor do Bolsonaro tá ali nos assistindo. Ah, tá, tudo bem. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele aí. Não vai durar 5 segundos. Vamos lá. E aí, enfim. Isso, e nisso também comecei a pintar. E aí as pessoas, os amigos começaram a falar, pô, os quadros maneiros, pintando maneiro, mas na influência, vendi alguns quadros, fiz uma exposição, a última exposição que eu fiz foi no Centro Cultural dos Correios. Mas também além de tudo, eu sou TDAH, né? Eu sou sagitariano, com acidente em Áries, Lua Escorpião, Exu de frente, tem TDAH, então assim, não tem foco nenhum, aquelas maçãs que você joga pra mim, eu nunca consigo pegar, né? Porque Meu Deus! Você não pega. E aí, parei um pouco com isso, fui fazer outras coisas, comecei a escrever, fazer poesia e tal, entrei na escola, tive outra filha, Ana Lua, que é o Caetano, tive outra filha, a Ana Lua é a primeira, tive o Caetano, que é o segundo, e voltei pro teatro. Depois de muito tempo, agora logo algum tempo atrás, me separei, aí me separei porque mais tranquilo ainda para fazer teatro, né? Com mais tempo para fazer teatro. E aí acabou que escrevi uma porção de esquete, e as esquetes passaram, inclusive teve um festival aqui em Niterói que só iam passar 6 esquetes de 57, e das 6, 3 foram minhas. Olha que maravilha! Legal, né? E isso me abriu caminhos, porque eu fiz teatro na UST, né? Voltei a fazer teatro na UST, porque eu queria... Bom, estou fazendo teatro, fiz teatro há um tempo, mas eu queria... Vamos estudar um pouco, né? Estudar teatro, né? Estudei um pouco, né? Quero continuar ainda. E daí acabou que eu passamos para o festival da FETAERJ, aí lá eu ganhei o prêmio de melhor ator com a peça que eu fiz, Jesus Preto. Olha que maravilha! Peça, na verdade, tem sempre alguma coisa... Aí por isso que não quis lá fazer o teste de The Florida, estava muito... eu não vou fazer teste, ganhei prêmio. Olha, The Florida é uma paixão da minha vida. Eu acho que eu sou a pessoa que mais assiste The Florida. Duvido que alguém viu mais que eu, cara. Acho que eu vi umas 13 vezes. Quantas vezes você viu? 13? Talvez a Rosângela tenha visto mais, mas teve uma menina em São Paulo que viu 11 vezes na temporada de São Paulo. 11 vezes. Mas você já ganhou dela. Pode ser que tenha sido 11 também. Pode ser. Eu não vou... Deixa ela. Vou ficar com ela ali. Porque eu achei maravilhoso The Florida. Inclusive, as pessoas estão aí, né? Quem tiver aí... Tem gente que eu só conheço o personagem. Não conheço o ator. A Camila eu nunca vi falar na minha vida, por exemplo. Você viu a Maria Júlia falando na live? Maria Júlia é uma flor, não é a madame, é Maria Júlia. É maravilhosa. Não, mas eu não fui pra The Florida com medo mesmo, porque... Com medo da gente? Com medo de vocês, com medo de vocês. Eu não tenho... Não, na verdade é porque separado, guarda compartilhada, todo fim de semana fica com as crianças. Mas a escola, eu falei, cara, eu não vou conseguir todo fim de semana, entendeu? Eu não vou dar conta e dá pra ver que é um trabalho que precisa, não dá pra... É muito exaustivo. Eu falei, pô, vou entrar, vou gostar e a minha mulher vai me matar. Eu vou falar assim, não, ter que ficar arrumando gente, não dá, né? Não dá, separação, guarda compartilhada. Mas eu sou uma chata também, né? O horário de ensaio, muitas horas de ensaio, é uma coisa de louco. Mas agora a gente está nesse momento
Pandemia. Eu acho que você é plateia de... Sabe que The Florent me trouxe pessoas muito interessantes, trouxe pessoas para nossas vidas muito interessantes. Você é uma pessoa que é um presente de The Florent. A gente até comenta os presentes que The Florent traz. Porque você foi ver 13 vezes e The Florent tem essa relação assim, com a plateia, que a gente vira plateia da plateia. Então a plateia é artista do espetáculo, é ator do espetáculo, né? E quando as pessoas voltam, a gente começa a interagir com aquela pessoa e a pessoa acaba fazendo parte do espetáculo. Você é uma pessoa que na história de The Florent faz parte do espetáculo, sabe? Aquela plateia que fica. Isso é muito interessante. Não, Deixa eu te falar uma coisa. O seu avô, que é um cara muito doido, um cara muito interessante, né? Trabalhou no garimpo, trabalhou como cangaceiro, foi cangaceiro, um cara, depois teve uma liderança política muito forte, depois trabalhou em várias coisas, foi jornalista, trabalhou em hotel, trabalhou com tudo, e é ator, diretor, cordelista, fez mais de 200 cordéis, e tem essa relação forte com a cidade, né? Com o teatro popular que ele fundou, o teatro trabalhista, essa ideia muito interessante, que era a ideia dele de devolver o teatro para o povo, né? Porque o teatro é popular. Então, tem até uma coisa que eu estava lendo sobre isso, que ele fala que esses teatros acarpetados, um teatro mais simples, onde o povo possa frequentar. E tinha toda essa relação com a política, né? Como é que é a sua relação? Porque, assim, os seus textos também, ele tinha uma forte relação com o PTB, né? Que era com o PDT? O PDT agora, porque era o antigo, né? Porque na época era do Brizola. Mas o PDT agora, mas era o PTB antigamente, que ele começa com essa coisa do trabalhismo, né? E era muito forte, foi até perseguido com isso. Esse teatro trabalhista, isso é muito interessante para a gente resgatar, porque eu acho que agora é o momento que nós, artistas, assim, nós temos o dever, eu acho, mais do que tudo, a gente tem o dever de tentar modificar isso tudo, porque a arte, ela serve para isso. Durante muito tempo na nossa história, a gente ficou atrás. A gente ficou atrás dos holofotes, querendo aplausos, mas a nossa missão é de transformação social. O teatro é uma arma política e social. E como é que você... E assim, eu vejo isso nos seus textos, no seu humor. Os seus áudios eu recebo de todo mundo. Eu adoro, eu já te falei isso. Eu sou uma pessoa lá de Santa Catarina, me manda. Eu falei, olha que maravilha, onde é que anda o Ângelo? Os áudios são, além de inteligentíssimos, faz uma crítica muito grande e é muito pertinente com o que a gente está vivendo, porque traz essa verdade com humor, que eu acho que também é uma coisa muito nossa do brasileiro, né? A gente consegue transformar as coisas em humor. E assim, humor é muito difícil, Ângelo. Isso é uma veia que você tem que ser assim, acentuada, você tem que prestar atenção, porque fazer rir é muito difícil. E escrever para isso, né, é difícil, porque tem que ser inteligente. Esse humor que fala palavrão, que fica zombando do outro, não é inteligente. É uma coisa que ficou uma extensão de um Zorra Total, que ficou um saco durante muito tempo. Mas eu acho que esse humor que você faz com as mínimas coisas, toda aquela história dos velhinhos, aquilo é maravilhoso, porque a gente acaba vendo na rua, gente, esses velhos estão loucos mesmo. Eu tô com uma velha aqui, né? Minha velha tem 83 anos, e eu acho que eles pensaram assim, gente, eu vou morrer mesmo, chutar o pau da barraca, eu vou sair por aí, porque já era. Então, não, com certeza. Eu acho maravilhoso isso. E aí eu queria que você falasse dessa relação com esse vô, que também era um cara múltiplo, com essa família que você tem, Six Sense, e esse humor que você está fazendo, é essencial, assim, é um presente, porque às vezes a gente está tão mal, tão oprimido, a gente ri daquilo que a gente está vivendo. Isso é sadio, é maravilhoso. Então, obrigado. Meu avô,
Cara, meu avô é figuraça mesmo. Tem várias histórias dele assim, que você não tem noção. Tem uma história que ficou muito famosa, inclusive saiu no Repórter Esso, né? Lembra? Repórter Esso na época, né? Não era nessa época, mas enfim. Que ele tava com uma peça, com a Paixão de Cristo, no teatro. Ah, que foi preso. Caralho! Desculpa, Conta que o pessoal tem que saber. E aí, um cabo do exército forçou para entrar no teatro, queria entrar de graça, e ele, o cara era cangaceiro, pô. Ele falou, não vai entrar, tem que pagar. E o exército foi, com certeza, o exército chamou a patrulhinha, a patrulhinha chegou e prendeu todo mundo. Só que prendeu todos os atores em cena. Então, não tem essa foto, cara, mas tem esse registro só no Repórter Esso. Que sai, todo mundo algemado para a delegacia que era ali perto, né? Todo mundo algemado, Jesus Cristo, Maria. Todo mundo algemado. E, cara, e ele, só que ele tinha ele tinha um conhecimento com Roberto Silveira, um governador, né? E aí ele chegou lá na hora eram amigos, na verdade, de luta. De luta, assim, eu posso dar o meu telefonema? Pode. Liga pro governador, por favor. Aí o cara, palhaço, um cara artista de teatro, vestido de Jesus Cristo, liga pro governador. Aí ligou pro governador, ele falou pro governador, Roberto, tá acontecendo isso, cara. O governador ligou pro secretário, deu uma merda. O que você tá fazendo, cara? Tá fazendo Zé Gamela, você é maluco. Deu uma merda, desculpa, enfim. Prendendo Jesus, meu amor. Jesus de novo, dando merda. Falou com Deus, né, praticamente. E meu avô também tinha circo, né? Há muito tempo atrás, isso antes disso. Ele chegou com o circo na cidade, conheceu minha avó, sei lá, no domingo, se apaixonaram na segunda, na terça-feira, fugiram, casaram na quarta. Fugiu com o circo. Fugiu com o circo. Minha avó era de família rica, burguesa, aquela aristocracia total. Imagina o inferno, né? Odiava meu avô a vida toda, com certeza. E essas histórias sempre me permearam muito. Minha mãe também é muito cômica. Minha mãe é muito engraçada. Minha mãe é maravilhosa, né? Ela é muito engraçada. Ela puxou muito meu avô e trouxe muito de mim. Trouxe muito dele para mim. Disso, né? E eu acho que o que eu peguei nele mesmo é a questão da poesia. Eu não faço cordel, até faço cordel, mas não é o que eu faço mais. Mas eu sei que eu escrevo muito, ela lê, ela fala, cara, isso é a cara do seu avô ia adorar e tal. Você puxou, parece que é sanguíneo, né? Uma relação espiritual, com certeza. Que é muito maior, né? Que é muito maior, claro. Agora, a questão do humor... Você perguntou, eu também. Eu tô colocando, anuncia aqui, gente, que eu tô qualquer coisa, tá? Eu tô sempre... O que você botou? O que você escreveu aí, maluco? O que tá escrito? Anuncia aqui. Quem quiser anunciar na próxima... Enfim. Aí você falou da política e do humor, né? Vou falar do humor, né? Se eu falar que eu faço humor, não, cara, eu cresci assim, cresci com humor. A minha vida, todos os perrengues que eu passei com a família, o humor salvou. Na verdade, eu uso o humor como mecanismo de defesa desde cedo. A gente estava na merda, fudido, comendo ovo e rindo daquilo. Então, assim, eu aprendi a lidar com qualquer situação, por mais bizarra que seja, e rir daquilo. E rir mesmo. Você fala, não, tá maravilha. Eu e minha mãe falam assim, cara, a gente passou por tanta merda, e como assim? A gente tá rindo. Como é que a gente, né? Assim, porque não... Tudo bem que tem aquela máxima de rir de tudo e desespero. Pode ser, mas... Como não ficar desesperado com tudo, né, que a gente vive, né? Então, esse humor ele já é intrínseco, meu, é uma coisa minha mesmo. É fácil fazer humor para mim, é muito fácil. Não precisa elaborar nada para fazer, assim. Ele sai. Posso fazer humor com qualquer coisa eu consigo fazer.
E aí, é claro, você vai estudando, você vai, né, tem os humoristas que são seus influenciadores, você vai crescendo, você vai se influenciando, desde os antigos até os novos. E isso vai criando vai te dando mais uma paleta de possibilidades, né? Agora, a política... Ai, como eu queria ser idiota. Não sofria tanto. Muito melhor, muito melhor. Pois é. Mas eu tomei a pílula, né? A pílula vermelha, né? A pílula azul é continuar na Matrix e ficar tudo bem, né? O status quo. Ou você toma a pílula vermelha e enxerga o mundo como ele realmente é. E eu tomei a pílula vermelha e depois disso mudou tudo. Mudou o humor. Mudou o humor. Mudou o humor? Mudou o humor porque eu sou preto, mas eu cresci ouvindo piada de preto, por exemplo, e reproduzia piada de preto, né? Não tinha, entendeu? Não tinha essa. Os Trapalhões era fazendo piada de preto com o Mussum. Cresci com o Mussum, né? E você vai reproduzindo, até porque, como eu também não sou de comunidade, não sou de favela, né? Eu sou de uma classe média baixa, mas família branca, estudei escola particular, era bolsa, mas assim, isso, escola toda branca, o único preço, isso vai te dando até na defensiva, até para você sobreviver, você vai se alinhando ali ao discurso dominante. Passa pelo processo de embranquecer, né? Sim. Porque é obrigado, né? Quanto tempo os negros tiveram que trabalhar esse negro que tinha que sair de lado e deixar esse branco vir, né? Então, hoje eu acho que o negro está... eu vejo nas mulheres, as mulheres estão maravilhosas, as negras, com seus cabelos, com seus formatos. Eu acho sempre achei as negras lindas, mas eu acho que hoje o empoderamento, quando a gente fala de mulher brasileira, para mim a primeira coisa que vem é a mulher negra. Que ela veio com essa força, com essa expressão, com a nossa cultura, com a realidade. Eu acho maravilhoso. Mas você acha que esse humor que não pode mais falar, por exemplo, não pode, é negro, gay, era uma coisa, era um foco, né? Gordo era o foco. Você acha que essa mudança desse humor, como é que você vê isso? Porque era a fonte de onde bebiam os humoristas, né? Nesses arquétipos, nas minorias e no diferente. Como é que você vê essa mudança? Tá falando do politicamente correto. Cara, não acho, foda-se não. Tá. É um assunto delicado, né? Tem várias discussões sobre isso. É um assunto delicado, tem várias discussões sobre isso. Eu acho o seguinte, você faz uma piada de uma, sei lá, do negro, não é uma piada do negro, tem toda uma história de escravidão, da situação atual do negro, então assim, não é piada, não tem graça. Não é engraçado. Não é engraçado. Eu não vou dizer as piadas que o Didi fazia com o Mussum, não eram engraçadas? Eram engraçadas. As piadas eram engraçadas, assim, porque você não tinha essa conscientização, não tinha essa consciência, é engraçado. A piada de loura burra, por exemplo. Nossa, o que... Não, né? É engraçado. Era engraçado. Só que por trás de uma piada dessa, de mulher, tem toda a questão da mulher, do feminicídio, do machismo. Do machismo. Né? Então eu fui criado com Praça Nossa, que tinha muita a mulher como objeto, e, enfim. Não tem como você negar o passado. A gente foi criado assim. E eu acho que o politicamente correto, eu acho que perfeito. Né? Eu acho que, na verdade, quem tem que mudar é a sociedade. Né? E aí, a sociedade que tem que mudar para não achar mais graça dessa piada. Entende? Eu acho assim, o cara quer fazer essa piada,
Ele vai fazer, mas não vai ter mais graça. Ele que arque com as consequências, né? Eu não sei, o que eu não sei é o limite do humor, né? Porque isso tem a ver com o limite do humor, né? Qual é o limite do humor? Não sei. Não sei. Porque eu não sei quem é que vai medir isso. Quem vai medir isso? Que da última vez quem media limites de humor era a ditadura. Né? Então, quem vai medir isso? Entendeu? Não, entendeu? O humorista não pode mais fazer essa piada, tá? Mas quem vai medir isso? São as feministas? Quais feministas? Entendeu? Eu não sei como que vai se organizar essa bancada que vai dizer que não pode, que não pode. Tô falando em virar crime. Né? Uhum. Tô falando em crime. Mas assim, eu acho corretíssimo, vou concluir. Acho corretíssimo o cara fazer uma piada, vai fazer piada do gay, botando como viadinho, não sei o que, sabendo que tem todo que é o país que mais mata. Mata. Não pode fazer. Eu acho que não pode fazer, entendeu? Acho que não pode fazer. O cara vai fazer, ele que arque com as consequências. Que vai ser, sei lá, ser repudiado, né, ou não, porque tem uma galera que na mesma coisa, esse politicamente correto, quando começou, eu acho que foi um marco também, não sei quem falou isso, não sei quem ouviu falar isso, eu concordei, que quando então não pode, porque piada de loura, por exemplo, não escuto há muito tempo. Não escuto, ninguém fazia há muito tempo, né? Algumas coisas foram piada sufocando. de negro também não se escuta. Tem, só que as aliás, pessoas... Eu não escuto muita piada, gente. Tem as pessoas mas na internet, sei lá. Né? Mas tem pessoas que pararam de fazer a piada, tem as pessoas que pararam de rir, mas tem as pessoas que riam e que querem continuar rindo. Né? E aí que o Bolsonaro da vida se mete. Então mas eu acho engraçado, engraçado não, eu acho que o humor, ele não tem que passar por aí, de você desfazer do outro, ou você achar um motivo para falar da mulher, para acentuar o racismo, para acentuar o machismo, porque o humor pode ser um humor de situação, porque a gente está vivendo uma situação que hoje é extremamente trágica, mas na nossa história, mais para frente, quando lerem, as pessoas vão dizer, o que é isso, gente? Como é que pode? A gente tem aquela coisa, seria trágico se não fosse cômico, a gente está vivendo o contrário. Seria cômico se não fosse trágico. Porque a gente vê um presidente falando que só bobão... o que ele falou, que só bundão morre, com 115 mil mortes, só bundão, que ele falou do jornalista, só bundão morre de Covid. Essa semana ele disse isso. Dá um soco, vou dar um soco na sua boca por causa que falou dos 89 mil que foi parar na conta Isso é uma coisa absurda. Absurda. Sim. E você é uma pessoa que pega isso e faz um humor. Eu acho que aí é que está o lugar do humor, né? Dessa situação, porque esse presidente, o presidente sai do lugar, embora ele, coitado, ele é o próprio ego, a madame lá, a madame burra. Eu vejo The Floret muito ali. É a madame, que é a madame burra, né? Não é uma madame inteligente. Eu acho que é um lugar ali é tão absurdo e é tão cruel que nesse lugar que tem que ir a nossa comédia tem que ir aí. Eu acho que quando você passa aqueles áudios maravilhosos, porque aí você tira ele é uma pessoa pública, ele é o presidente. Então, assim, nós, como bobos da corte, artistas, a gente pode falar tudo, né? O bobo da corte pode falar tudo. E o humorista tem esse lugar do bobo da corte. Ele pode zombar do rei. É permitido zombar do rei. Muito mais engraçado zombar de quem oprime. É lógico. Claro. Mas mesmo assim, Gabriela, mesmo assim tem problemas. Porque você acha, por exemplo, que no áudio que eu fiz lá, que fez sucesso no planeta, na pandemia. No planeta pandemia, o áudio fez sucesso. Tá, mas
Alguém falou assim, será que um idoso não pode se sentir ofendido? Eu tô falando. Porque depois esse áudio replicou, virou meme, virou não sei o que lá. Foi em vários programas. Eu comecei a ver umas pessoas filmando idosos na rua. Olha só, gente, esse idoso na rua. Eu comecei a ficar preocupado, sabe? Eu falei, cara... O que eu fiz? Que isso vai virar? Daqui a pouco vão começar entendeu? Porque é isso, você não sabe onde vai. Daqui a pouco vão começar a destratar os... Vai pra casa, velho! Sabe? Uma coisa assim... Porque o que é uma brincadeira, né? Porque ainda pensei assim, uma pessoa também falou, cara, você vai fazer piada na pandemia, jura? Juro. Eu falei, cara, vou porque se eu não rir numa situação dessa, eu vou surtar. Se eu fizer e as pessoas acharem que foi muito ruim, é o que eu falei. Eu que vou arcar com né? Eu vou arcar, não faço mais. Então, vou repensar a piada. Mas assim, você até falou assim, cara, você não assina, então as pessoas não sabem que é você. Então eu não tô nem aí, cara, tô na pandemia. Eu sou grupo de risco, vou morrer em qualquer momento. Mas eu falo, aí eu boto. Quem é? Eu conheço, eu boto. Não, tudo bem, as pessoas falam. Minha voz é até uma voz que as pessoas conhecem, não é uma voz muito. É uma voz característica. E aí eu falei assim, gente, tudo bem. Mas aí eu falei assim, as pessoas. Eu fiquei famoso anônimo, né? Tudo bem. Mas aí, no mesmo dia que você me falou isso, uma amiga minha que é capitã do bombeiro e é médica e tal, estava no inferno, né? Os hospitais, ela trabalhando pra cacete, ela me mandou um áudio assim, Ângelo, seu áudio viralizou aqui no Corpo de Bombeiros, e assim, foi o único momento que a gente parou pra gargalhar no meio que a gente tá... Olha que maravilha. Então, eu não quero ficar famoso, então pra mim já tá bom, entendeu? Se eu conseguir, entendeu? E várias pessoas me mandaram esse retorno. Cara, manda mais áudios, porque eu tô mal, tô aqui, e eu gargalhei hoje só por sua causa. E eu Ângelo, entrei no Uber e o Uber tava fudido, mas tava rindo me mostrou o seu áudio. Então, assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que a arte é isso. Eu acho que o humor tem esse... É o que você está falando. O humor tem esse lugar espetacular de aliviar um pouco a dureza que é essa vida, né? Mas não pode menosprezar, entende? Não pode menosprezar. Sim. Porque, por exemplo, eu ri a beça. Teve uns humoristas, né, que fizeram umas piadas com a coisa da criança em casa. Né? Porta dos Fundos fez, todo mundo fez. Né? Da criança, vou matar essa criança, não sei o que. Eu ri, eu acho engraçado, porque eu sei como é que funciona, eu trabalho com criança. Imagina essas crianças em casa, né, que estão. Só que aí, mas aí o politicamente correto, é isso que eu falo, pode bater porque, ao mesmo tempo, o índice de agressão infantil aumentou. Você entende como essa coisa do politicamente correto permeia, mas é complicado? Nesse sentido, não sou contra, porque é delicado. Mas assim, a gente não vai agradar todo mundo, né? Quando eu sou uma chata para rir, eu não rio de nada. Até as pessoas ficam, você não acha graça? Eu não acho graça. Eu acho graça de situações. E quando eu consigo visualizar, por exemplo, quando você manda um áudio e eu visualizo, sabe? Eu visualizo a situação. Aí isso eu acho engraçado. Quando o humorista ou o escritor que está escrevendo, ele consegue fazer uma situação, a comédia da situação, a situação engraçada. A situação me deixa mais do que o foco em alguém. Por exemplo, o negro, o bichinha, o não sei o que. Essa coisa preconceituosa eu nunca achei graça. Nunca achei. Não acho graça. Não me leva num lugar de rir. Mas quando é assim, a criança, né? Quem vai bater na criança, vai bater. Não é porque aquele áudio disse, estou desesperado, vou matar essa criança. Porque quem bate, bate. Né? Quem agride, agride. E, infelizmente, é uma realidade que a gente está vendo de muita agressão. Muita agressão. Agressão às crianças, agressão às mulheres. Assim, eu acho que tem essa coisa, né? O comando é muito importante, né? Nós estamos com uma liderança que deu voz. Ele disse, pode fazer.
Você pode agredir, você pode falar dos negros, você pode agredir as mulheres, você pode estuprar, porque ele não disse para Rosário que você você não serve nem para ser estuprada, então ele dá voz para isso. Então, assim, a gente tem um comando que está dando voz. Então, todo esse esgoto, essa sombra, saiu da população e ela está na rua. Ela está na rua para ser... Enfim, a gente tem que parar. Esse é o pior vírus. Esse vírus que está na rua, dessa falta de empatia, essa falta de amorosidade, essa agressividade exacerbada, é essa aí que a gente tem que fazer humor. Porque está muito pesado. Está muito pesado. Então... Não, hoje eu fiz um áudio contando a história, para quem não sabia, a história dessa Flor de Lis, por exemplo. Mas eu só contei a história. Eu não ouvi ainda. Vou resumir a história. Tá. Aí mandei para... Não, falei, vou resumir a história. E fiz um áudio e mandei para as pessoas. Gente, para quem não conhece a história, eu vou resumir. E as pessoas, cara, você é muito engraçado. Gente, eu não fiz nada. Eu só contei a história. É porque é bizarro mesmo. Eu não fiz nada. Eu só contei a história. Porque você sabe a história? Sabe essa história dela? Conta aí. Eu sei. Vamos ver como é que eu sei a história, cara. Sabe a história? Vamos ver se eu sei. Eu sei a história dessa mulher que... Bom, vai, fala. Não, fala a história que você sabe. Eu sei a história dessa mulher, que era uma mulher de comunidade, que já tinha 4 filhos, 3 filhos, eu acho. Aí ela pegou mais 3. Um deles era namorado da filha. Aí ela acabou namorando esse cara, que é o marido, que ela acabou matando. E ela pegou um monte de crianças. Eu me lembro quando ela apareceu. Tinha uma matéria dela no Fantástico, ela com aquele monte de criança, me lembro, ela tinha um dente aqui, e ela começou a fazer campanhas. Daqui a pouco a mulher aparece toda bonitona, e aí ela já é pastora, daqui a pouco ela é deputada. Quando ela apareceu com aquele monte de criança, eu vou te falar, eu trabalho com criança carente há muitos anos, minha mãe é socióloga, a gente sempre trabalhou em comunidade, coisa. Então, eu já achei essa mulher muito esquisita, gente. O que essa mulher está se enchendo de filho, assim, que esquisito, ela está se promovendo, porque quem é tão caridoso, a gente sabe que quem faz caridade não faz isso. E aonde ela vai parar? Teve até filme dessa mulher com atores conhecidos, renomados. Então, assim, não é? Aí ela chama os filhos, que são irmãos, que se pegam também, que parece uma caixa de hamster. Só. É, uma caixa de hamster, né? Caixa de hamster. E dá um sumiço no seu pai, que é o seu irmão, e aí começa a envenenar. Que é o seu pai, seu irmão, seu namorado. E começa a envenenar a comida desse cara, e ele não morre, né? Porque não morre, porque também é da família ruim, não morre. E aí resolve, ela quer se separar, ela falou isso, né? Eu queria me separar, mas Deus não gosta de Deus é contra a separação, então vou matar. Então mata. Gente, sério. E aí dá um tiro no cara. E aí vai para aquele enterro, com aquela peruca toda torta, com aquela lágrima que não saía. Gente, assim, sério, quando eu vi a história, eu falei, gente, como assim, cara? Depois de 2020, acho que vai ser muito difícil alguém fazer... Surpreender a gente. Que ideia legal, que roteiro bom. Se eu fosse roteirista, eu tava vendendo bolo de pote já. Pegando para vender bolo de pote, porque eu não ia ter mais ideia, porque 2020 está com mais ideia, realmente. Isso eu só podia ser. Aí algumas pessoas falam assim, pô, Ângela, essa história é muito sórdida, macabra, mas eu consegui ir porque você deu uma leveza a essa história. Então, não é para minimizar a história, que é horrível, mas é assim, gente, eu não consigo, eu mesmo, ver essa história e não rir. Gente, como é que pode? Mas que loucura, que coisa bizarra, né? Porque é uma mulher que, além de tudo, é uma mulher que é o símbolo da família, símbolo da caridade. E apoia o Bolsonaro, e evangélica e tal. Aí tem a questão também que não são todos evangélicos que são assim, mas tem a questão que é evangélica. Você não pode dizer que a mulher não é evangélica. Né? Porque ela é pastora. Não, mas os evangélicos que não são assim, que temos vários, né? Tipo Henrique Vieira da Vida, por exemplo. Maravilhoso.
maravilhoso. Tem uns evangélicos que querem renegar, não estou falando ele, mas tem um que querem. Não, ela não é, essa mulher não é evangélica, não. Ela é evangélica, sim. Também. Ela é evangélica também, claro que ela é evangélica. Né? Então, assim, as igrejas evangélicas que façam uma autocrítica, que faça uma libertação contra, né? Se manifestem contra, né? Não só porque matou, mas já deveriam ter feito sempre, né? Desde os ataques homofóbicos. Homofóbicos até, por exemplo, semana passada, quando foram lá alguns evangélicos fazerem aquele absurdo com aquela menina de 10 anos, você viu alguma igreja evangélica assim surgir? Não, nós somos contra isso. Eu sei que tem um ou outro, mas não tem. Entendeu? Então, assim, são instituições que eu acho que tem que ter. Porque se você calar, você está consentindo. Então, amigo, aceita aí, tá? Ela faz parte do contexto. Faz parte do contexto que você participa. A gente tem o João de Deus, né? Que é do espiritismo. Que coisa horrorosa aquele homem. Sim. Que é uma liderança, que é uma coisa impressionante, vinha gente do mundo todo, aquele homem abusou mais de 300 mulheres, menores também. Essa semana a gente teve aquele padre que pegou o dinheiro dos fiéis e comprou fazendas. Então, assim, as nossas lideranças estão muito equivocadas. A Igreja Católica nem se fala. A Igreja Católica tem um histórico maravilhoso, pelo amor de Deus. Então... Mas a Igreja Católica, eu estava discutindo isso com um evangélico amigo meu. A Igreja Católica é uma instituição só, de alguma forma, né? Então tem o Papa lá. Né? A Igreja Evangélica não é uma instituição só, né? São tem vários segmentos. É mais complicado. Tudo bem, mas eu acho que os evangélicos têm que se organizar e vir uma frente aí, tipo Martim Lutero. Tudo isso aí, a gente é contra isso, porque cria essa pecha, né? Cria esse preconceito, esse pós-conceito, e isso é ruim, ainda mais pra gente de classe média, é muito ruim, porque isso cria um distanciamento com a galera mais pobre, que é onde a igreja evangélica atinge e faz trabalhos maravilhosos nas comunidades, não tem como negar isso, que é o que a Emicida fala, que várias pessoas falam, cumpre um papel que o Estado não cumpre, que a esquerda não cumpriu, né? Nem o PT cumpriu, né? de dar assistência lá em loco. Né? O PT deu dinheiro, mas não explicou. Não explicou a situação, né? A igreja evangélica está lá. Nem a igreja católica faz isso, né? Não vai até lá, né? Tem que ir na igreja. A igreja evangélica passou. A gente fica preocupado com o Bolsonaro, mas assim, como meu avô era mágico também, meu avô era tudo, né? Por isso que eu falo que eu sou tudo, porque puxei meu avô. Ele era mágico, assim, a mágica tá sempre, você tá sempre olhando para uma mão, né? Acha que tá vendo a mágica no cotovelo e a mágica tá acontecendo na outra mão. A questão que a gente está vivendo agora é a mesma coisa. A gente está preocupado com o Bolsonaro, com o fascismo, com a extrema, não sei o quê, mas a gente está esquecendo que quem está ali do lado do Bolsonaro, e quem fez o Bolsonaro ganhar, além de tudo, mas um grande poder, é Edir Macedo. Que é a contra-inteligência encarnada. Que é o demônio. Que tá na favela, que faz se quiser, faz o povo parar de votar no Bolsonaro assim, ó, e vota no outro assim, ó, porque é o exército, é quem tem o exército. Mas a igreja foi se armando, ela foi fazendo base, ela tá desde a década de 70, ela já estava lá no Nordeste, na Amazônia, ela foi entrando, ela foi cercando e foi chegando nisso. Então, assim, ela tem base, ela foi criando um alicerce, ela tem base mesmo. E a gente tem, eu acho que é um lugar que a gente precisa parar para pensar, né? A gente falando educação, a educação, a gente precisa criar uma base de educação. A educação vai libertar o povo, a educação vai fazer o povo ter um distanciamento crítico. A crítica é muito importante, né? O pensamento subjetivo, o pensar é muito importante, que é o que é mais atacado nesse tipo de governo, que é o pensamento, que é a cultura, que é a arte, que é onde eles não vão conseguir
manobrar esse povo, fazer esse povo de massa de manobra, fazer esse povo de escravo. Então, é o que a gente precisa parar para cercar exatamente isso. O poder público, parar para pensar. A esquerda tinha que ter uma união muito forte, não ficar em cima dos egos, em cima de lideranças que não estão funcionando, né? Então, aquela coisa, preciso fulano, que aquele líder... Chega de mito, gente. A gente precisa colocar o pé no chão, a gente tem gente morrendo. Hoje a gente tem 115 mil mortos, né? E fora um bando de criança estuprada, um monte de mulher machucada, um monte de negros sendo mortos. Então, assim, os nossos índios sendo... Nossos índios, eles vivem em guerra desde quando o branco chegou aqui. Isso é uma verdade. Hoje a gente está olhando para eles, mas eles vivem em guerra. Essa terra era terra de índio. Você viu essa entrevista do Krenak? Não vi. Ele tava... Tem uma entrevista dele que é maravilhosa, né? Mas tem uma parte da entrevista que ele tá falando... Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele tá falando sobre essa questão indígena, aí ele chega pro repórter, né? O entrevistador, não sei quem tá lá entrevistando. Ele fala assim, eu não sei nem por que você tá me olhando dessa forma amistosa assim. A gente tá em guerra, cara. Sabe? Não sei se tá me olhando assim porque a gente tá em guerra. Era pra eu pegar uma flecha e enfiar no seu peito. Que é isso? Né? Que é isso? É pra matar todo mundo. Que ele fala ele conta que tem a gente aprende, a educação é tudo, né? Mas aí você aprende na escola a vinda dos portugueses para cá, aquela coisa maravilhosa, né? Aqueles quadros, tem um livro de história, aqueles quadros. Tudo romantizado. E ele fala, cara, eles chegaram, os portugueses chegaram em frangalhos, passando fome, cheio de doença, na merda. Assim, a gente podia ter afogado todo mundo ali. Assim, era para ter afogado mesmo. Né? Dá vontade de voltar ao passado e falar assim, afoga. Querido, mata, que isso aí é verdade. E aí, você está falando da educação, né? Não precisa falar que a educação liberta, que a educação transforma, né? pessoas transformam o mundo. Não precisa falar que todo mundo já fala da educação. Paulo Freire, Rubem Alves, não precisa falar sobre isso. Né? Mas assim, tá, educação educação. Aí a gente chega educação sempre é a educação, mas nunca chega na educação. Tem sempre o discurso da educação, foi igual quando tinha agora a discussão sobre cotas. Não tem que ter cota. Tem que ter uma educação, né, para todo mundo, mas nunca chega na educação, né? Os professores estão sempre na merda, a educação é sempre mal vista, enfim. E aí agora, né, a pandemia, ela trouxe no começo ela me trouxe uma certa poesia de que, não, as coisas vão mudar, né, porque as pessoas vão mudar. Né. Já perdi essa poesia, já tem uns meses, né, e com a educação a mesma coisa. Quando você vê, no meio da pandemia, as escolas particulares, por exemplo, fazerem campanhas, fazerem um vídeo negacionista, não sei se você viu esse vídeo. Eu vi. Um vídeo forçando uma reabertura das escolas, a forma como que as escolas trataram os professores, né, ignorando completamente as necessidades, as dificuldades que cada um estava tendo nas suas casas, no meio de uma pandemia, gente morrendo, casa lotada, criança, doença. Não, tem que se virar, tem que dar conta. Eu sou gestor de uma escola, tem professores que trabalham em outras escolas, e assim, a diferença é de falar assim, cara, ainda bem que eu trabalho aqui, porque eu descanso um pouco aqui, porque na outra escola, assim... Estão me matando. Eu quero todo dia um vídeo. E as pessoas, independente se a pessoa está com internet ou com psicológico bem, né? Ou se está com, sei lá, né? Então, assim, quando você vê... porque a gente fica falando que professor é tudo, educação é tudo, mas que exemplo a gente deu agora para as crianças, por exemplo? Sobre professor. Não, professor é uma máquina. Foi isso que a criança viu. Professor é uma máquina. A educação teve que ser... Um produto. A educação é um produto que, da mesma forma que faz, uma forma que o cara o restaurante parou de servir lá e mandou
a comida delivery, a escola também pode mandar a educação delivery. Eu acho que essa foi a visão que a gente passou. Acho que passou para essas crianças. Então a gente tem que desconstruir as crianças de novo, entendeu? E aqui em Niterói, por exemplo, eu faço parte do Fórum Democrático, a Casa Escola Golfinho Feliz, que é a minha escola, faz parte do Fórum Democrático, que tem 4 escolas. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Vai cair a qualquer momento. Tá. Vai cair a qualquer momento, mas eu vou te chamar novamente para a gente abrir para as perguntas. Então, assim, o pessoal fica, ai, Gabi, tá todo super lotado, aí você volta. Mas o que eu vou fazer? A conversa tá ótima, a gente cai na cara do convidado, a gente está no meio da conversa. Então, pessoal, voltem que a gente vai abrir para perguntas. Vamos falar de educação, vamos falar de humor, vamos falar de arte. E o Ângelo está aqui, vai fazer vai fazer uns áudios aqui ao vivo, vai inventar umas histórias pra gente. Estou inventando, não é nada disso. Vai ter nu. Vai ter o quê? Nu? Vai ter uns nudes. Isso. Fiquem aqui, que a gente vai continuar com vinho. O Ângelo vai fazer um show. Então... Até parece. Não, nada disso. Então, pessoal, continuem aqui com a gente. Daqui a pouco vai cair. Aliás, eu vou tirar e voltar de novo. Vou desligar. Já volto aqui. Voltem, gente. Voltem aqui, tá? Que tem as perguntas. Beijo. Beijo.